Fala fiel, estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora vamos para a notícia. Nos últimos dias, um rumor que vem ganhando força nos bastidores do futebol brasileiro está dando o que falar. Zico, o mítico Galinho de Quintino, teria feito elogios surpreendentes ao Corinthians, o famoso Timão, despertando muita curiosidade, especulação entre torcedores e especialistas. É claro que quando um ícone do futebol brasileiro, reconhecido mundialmente por sua trajetória e sua visão apurada do jogo, fala algo sobre um clube, isso logo vira assunto quente, especialmente quando esse clube é o Corinthians, uma das maiores potências do futebol nacional. Segundo fontes próximas e conversas reservadas que começaram a surgir nas redes sociais, Zico teria destacado a organização tática, o comprometimento dos jogadores e o entrosamento da equipe, algo que muitos estavam duvidando até pouco tempo atrás. Não está claro se essas palavras foram ditas em entrevistas oficiais ou em conversas mais informais, mas o fato é que o tom foi de reconhecimento, algo que para o Corinthians soa como música para os ouvidos. A possibilidade de Zico realmente estar acompanhando de perto o Timão e, mais do que isso, admirando o que vê, tem feito o ambiente esportivo ferver de expectativa, com muita gente se perguntando se isso pode indicar algo maior, como uma parceria, um futuro convite ou mesmo um reforço de peso para o clube. Afinal, não é todo dia que uma lenda do futebol brasileiro demonstra interesse tão explícito por um time que não tenha sido seu tradicional rival ou aquele com o qual tem uma história direta e longa. E para quem conhece a personalidade do Galinho, que sempre falou com paixão e sinceridade sobre os times que acompanha, essa notícia tem potencial para virar um verdadeiro assunto de destaque, influenciando até mesmo a autoestima do time e a postura dos jogadores. O burburinho já tomou conta das redes sociais, fóruns especializados e canais de comentário com especulações sobre o que realmente motivou o Zico a falar bem do Timão, se foi a recente campanha, um jogo específico ou até mesmo a atuação de algum atleta em particular. Os torcedores corintianos, claro, já comemoram antecipadamente enquanto a rivalidade entre clubes ganha um novo ingrediente, agora temperado por essa opinião inesperada de um dos maiores nomes do futebol brasileiro. Com isso, a expectativa aumenta e a gente começa a imaginar quais consequências esse elogio poderia ter para o cenário futebolístico nacional, tanto no curto quanto no médio prazo. Por enquanto fica o mistério no ar, o convite à reflexão e a curiosidade enorme sobre o que realmente se passa nos bastidores. Zico falando bem do Corinthians, isso é notícia que mexe com o coração da torcida e instiga até os mais céticos a acreditarem em algo novo e promissor no futebol brasileiro. O que chama atenção nesse possível elogio do Zico ao Corinthians é justamente o peso que suas palavras carregam dentro do futebol brasileiro. Afinal, Zico não é apenas um jogador renomado, ele é uma espécie de referência técnica e estratégica para muitos, tanto dentro como fora dos campos. Quando alguém desse calibre fala bem de um clube, isso imediatamente gera uma espécie de validação, um endosso quase que oficial que faz o time ganhar outra dimensão perante seus torcedores e até mesmo seus adversários. Não se trata apenas de um comentário superficial. O Galinho sempre foi conhecido por analisar o futebol com um olhar criterioso e cheio de conhecimento. Portanto, o que ele possa ter dito sobre o Timão vai muito além de uma simples opinião ou elogio vazio. Essa notícia, que ainda tem aquele tom meio de fofoca de bastidor, tem potencial para mexer com o mercado, influenciar a confiança dos jogadores e principalmente colocar o Corinthians em uma posição ainda mais valorizada na mídia. Por isso, muita gente está de olho, tentando descobrir se essa fala veio numa entrevista, numa conversa de grupo fechado ou em alguma análise pós-jogo. O que se sabe é que, mesmo com o futebol sendo cheio de opiniões, quando Zico se manifesta, o barulho é garantido e o impacto pode ser duradouro. O que também vem gerando especulação é o contexto no qual Zico teria feito esses elogios ao Corinthians, algo que até agora não foi confirmado oficialmente, mas que já circula forte entre os especialistas e dentro da própria torcida corintiana. Segundo alguns rumores, o Galinho teria acompanhado de perto algumas partidas recentes do Timão, seja pela televisão ou mesmo por convites discretos feitos por pessoas próximas ao clube, interessadas em mostrar para ele o que vem acontecendo no Parque São Jorge. Isso dá margem para imaginar que não foram comentários aleatórios, mas sim análises feitas com base em observações concretas, dando ainda mais credibilidade ao que foi dito. A ideia de que Zico, que sempre foi um apaixonado pelo futebol brasileiro e uma voz respeitada no cenário esportivo, esteja de olho no Corinthians dessa maneira, cria um burburinho natural que movimenta todo o ambiente do futebol nacional. Para a torcida, isso é combustível para sonhar, para os jogadores uma injeção de motivação e para os rivais uma chamada de atenção para o que o Timão pode estar se tornando.
No fundo, o que todos querem saber é se essa admiração pode se transformar em algo mais palpável, como uma parceria técnica, uma consultoria do próprio Zico ou até mesmo uma relação mais próxima que beneficie o clube em algum aspecto. Outra linha de especulação que surgiu em meio a esses comentários supostamente feitos por Zico é a possibilidade de o Galinho estar admirando não só o desempenho coletivo do Corinthians, mas também o crescimento individual de alguns jogadores que têm se destacado no elenco. Isso vem dando pano para manga para torcedores e analistas que já começaram a relacionar nomes do Timão com as características que Zico sempre valorizou em seus tempos de jogador e técnico: garra, inteligência tática e um certo estilo de jogo que valoriza a técnica aliada à disciplina. Seria interessante pensar que Zico, conhecido por sua habilidade no meio-campo e por sua visão de jogo quase única, estaria enxergando no Corinthians um time que consegue traduzir isso em campo, mesmo que de formas diferentes. Para o torcedor corintiano, essa possibilidade abre um horizonte de expectativa sobre a valorização do elenco que poderia até mesmo atrair a atenção de clubes internacionais interessados com a chancela indireta que o Galinho dá ao time. Além disso, imagina a repercussão para a imprensa esportiva, que adora esse tipo de notícia para criar debates acalorados. O mistério ainda permanece, porém, e a torcida quer saber mais quais seriam esses jogadores, como Zico estaria acompanhando tudo isso. Essa aura de mistério só aumenta o interesse pelo Timão. O fato de Zico ter falado bem do Corinthians também desperta a curiosidade sobre o impacto que isso pode ter no futuro do clube, principalmente em relação à sua imagem pública e ao seu poder de atração no mercado de contratações. Quando uma lenda do futebol brasileiro endossa um time, mesmo que de maneira indireta, abre uma janela para que agentes, jogadores e até patrocinadores vejam o clube com outros olhos. Isso pode significar, por exemplo, que o Timão comece a ser visto como um destino mais atrativo para talentos jovens e experientes que até então poderiam hesitar em aceitar propostas. A ideia de que um nome tão respeitado quanto Zico reconheça a força do Corinthians dá uma nova narrativa para o clube, que muitas vezes convive com a sombra de rivais tradicionais. Pode ser que nos bastidores essa fala tenha aberto portas para conversas importantes sobre parcerias técnicas, programas de desenvolvimento ou até mesmo para um papel mais ativo do Galinho em algum projeto futuro. Seja como for, o burburinho é grande e já está dando o que falar nas redes sociais, onde os torcedores mais fanáticos comentam e compartilham com entusiasmo essa possível aproximação de uma das maiores figuras do futebol com o Timão. Outro aspecto que faz o rumor do elogio de Zico ao Corinthians ganhar ainda mais força é o contexto esportivo atual, que tem mostrado um Timão mais organizado, competitivo e com uma identidade de jogo que agrada tanto à torcida quanto aos especialistas. Muitos dizem que o clube vem dando passos importantes para se consolidar como uma força consistente no cenário nacional e até internacional, algo que pode estar chamando a atenção justamente de quem entende profundamente de futebol como Zico. A suposta declaração, ainda que velada, pode ser um reconhecimento desse trabalho árduo que vem sendo construído nos últimos tempos, um sinal de que o Corinthians está no caminho certo. Para quem acompanha a rotina do futebol, sabe que palavras de peso assim podem se transformar em motivação para a equipe e para a comissão técnica, que passam a sentir que seu esforço está sendo observado e valorizado por nomes que fizeram história. Essa admiração, mesmo que tímida, cria um ambiente de otimismo e pode ajudar a solidificar o apoio da torcida, que costuma ser o combustível decisivo em momentos difíceis. Assim, o Corinthians pode ganhar um fôlego extra para encarar os desafios que vêm pela frente. Mas, como tudo que envolve figuras icônicas do futebol, esse burburinho também vem carregado de ceticismo e questionamentos. Afinal, será que Zico realmente fez esses elogios, ou tudo não passa de um boato criado pela euforia dos torcedores e do mercado esportivo? É importante lembrar que no futebol muitas vezes as informações podem se distorcer e se transformar em narrativas que fogem da realidade. Por isso, apesar da empolgação, ainda há um ar de cautela para quem acompanha essas especulações, já que nenhuma declaração oficial foi divulgada pelo próprio Zico ou pelo Corinthians. Isso não impede, porém, que a possibilidade tenha se espalhado rapidamente, virando assunto entre comentaristas, jornalistas e fãs do esporte. Essa mistura de dúvida com expectativa é justamente o que alimenta o interesse pelo tema, mantendo o nome do Timão em evidência e provocando debate sobre a influência que um personagem como Zico pode ter no futebol atual. O mistério segue e o torcedor fica na torcida para que, se for verdade, isso traga bons frutos para o clube. Em meio a toda essa especulação, outro ponto que gera discussão é a relação histórica entre Zico e o Corinthians, ou melhor, a ausência de uma ligação direta entre eles.
Zico, apesar de ser um ícone do Flamengo e do futebol carioca, nunca teve uma trajetória significativa dentro do timão, o que torna ainda mais curiosa essa possível demonstração de admiração. Isso provoca perguntas interessantes: o que teria motivado esse elogio vindo de alguém que tradicionalmente é associado a outros times? Será que Zico estaria enxergando no Corinthians um projeto renovado, uma equipe que finalmente se afastou das polêmicas e tem focado no futebol de qualidade? Ou será que isso faz parte de uma estratégia maior para criar pontes entre grandes nomes do futebol brasileiro, visando fortalecer o esporte como um todo? Essas conjecturas não só dão gás para o debate entre os torcedores, mas também evidenciam a importância de que o futebol nacional tenha mais união entre seus grandes protagonistas, algo que pode trazer resultados positivos para todos os envolvidos. Enfim, seja qual for o motivo, o fato é que o Galinho falou e isso é motivo suficiente para que o Corinthians receba uma atenção especial. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Além disso, o comentário de Zico, seja ele oficial ou fruto da especulação, destaca uma possível valorização da filosofia de jogo do Corinthians, que nos últimos tempos tem mostrado características que lembram o estilo clássico e aguerrido que o próprio Galinho sempre exaltou em sua carreira. Isso pode indicar uma tendência do timão em resgatar valores essenciais do futebol brasileiro que por vezes se perderam em meio a modernizações e pressões comerciais. A ideia de um time que combina técnica, disciplina e paixão pelo jogo tem tudo a ver com o que Zico defendeu ao longo de sua trajetória, o que tornaria seu elogio ainda mais significativo. Para os fãs do Corinthians, isso pode ser encarado como um sinal de que o clube está no caminho certo para se reerguer e conquistar novos títulos, guiado por uma identidade que respeita a tradição e abraça a inovação. No universo do futebol, essas conexões entre passado e presente são fundamentais para construir legados duradouros, e o que parece estar acontecendo é justamente uma abertura para essa construção, com o Galinho dando um aceno para o futuro do timão. Outro fator que não pode ser ignorado nessa história é o impacto que essa fala, verdadeira ou não, pode ter na motivação dos jogadores do Corinthians. Imagine só a força que um elogio de Zico pode dar para o grupo. É como se eles recebessem um aval de um mestre do futebol, alguém que entende dos desafios e das vitórias que envolvem uma carreira no esporte. Isso certamente pode elevar a autoestima do time e, quem sabe, fazer com que os atletas joguem com mais vontade, buscando honrar esse reconhecimento. No futebol, o aspecto psicológico é fundamental e a opinião de uma lenda pode ser um combustível poderoso para a busca por resultados expressivos. Além disso, isso pode reforçar o vínculo entre comissão técnica e elenco, que passariam a trabalhar com ainda mais afinco para corresponder às expectativas criadas por esse tipo de burburinho. Em resumo, a simples possibilidade de Zico estar acompanhando e elogiando o Corinthians cria um ambiente propício para que o time se fortaleça não só em campo, mas também no espírito de luta. Por fim, o que fica claro nesse cenário de rumores é que o futebol brasileiro vive um momento em que histórias como essa alimentam o imaginário coletivo dos torcedores, trazendo uma mistura de esperança e curiosidade que mantém o esporte vivo e pulsante. O possível elogio de Zico ao Corinthians serve como um exemplo perfeito de como uma simples fala, mesmo que informal, pode virar um fenômeno capaz de movimentar redes sociais, programas esportivos e conversas de bar. Isso mostra o poder que as figuras lendárias do futebol ainda têm para influenciar o presente e até o futuro dos clubes, reforçando a importância de se valorizar esses ícones não apenas pelo que fizeram, mas pelo que ainda podem contribuir. Para o Corinthians, essa história é um convite para sonhar e para trabalhar duro, buscando transformar o rumor em realidade. No fundo, isso é o que faz o futebol ser tão especial: a capacidade de criar narrativas que emocionam e aproximam as pessoas em torno de uma paixão comum. Para concluir, o burburinho em torno dos elogios de Zico ao Corinthians é um exemplo clássico de como o futebol brasileiro está sempre cheio de surpresas e possibilidades. Mesmo que ainda não haja confirmação oficial, essa notícia já se estabeleceu como um dos assuntos mais comentados do momento, mostrando quanto o esporte mexe com emoções, expectativas e até mesmo com estratégias de clubes e jogadores. O timão, que vive uma fase de reconstrução e busca por identidade, pode se beneficiar enormemente desse tipo de reconhecimento, seja ele real ou apenas um rumor que ganhou vida própria. A torcida ansiosa e apaixonada certamente vai continuar acompanhando cada passo, cada declaração e cada jogo com ainda mais interesse, sonhando com o que pode vir pela frente. Enquanto isso, o nome de Zico segue sendo uma referência imponente, um símbolo do futebol brasileiro cuja opinião tem o poder de transformar realidades. Seja qual for o desfecho dessa história, uma coisa é certa: o Corinthians está no centro das atenções e o futebol nacional não poderia estar mais vivo.
Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel.